Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A demanda por decisões judiciais cresceu muito após a Constituição de 1988, obrigando o Judiciário a repensar a sua atuação. Diante da grande pressão da sociedade sobre os juízes, o CNJ resolveu lançar uma campanha de valorização desses agentes públicos, muitas vezes responsabilizados de serem a causa da morosidade da justiça. Para falar desse assunto está conosco o juiz do trabalho José Lúcio Munhoz, que é conselheiro do CNJ, onde representa a magistratura de primeiro grau. Conselheiro Munhoz, é uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Bem, a Constituição de 88, como nós já falamos na abertura, ela, entre outras coisas, redemocratizou o país, criou mais direitos para os cidadãos e também novos instrumentos de acesso ao judiciário, como as defensorias públicas, um novo Ministério Público e também os juizados especiais. Bom, a demanda por conta disso, pelas facilidades, só tinha que aumentar e aumentou bastante. Bom, a pergunta, o judiciário, ele tem estrutura hoje, falando de pessoal, juízes e servidores, para atender toda essa demanda? Bom, primeiro é uma satisfação estar no programa mais uma vez, né? Programa da nossa casa, do TRT aqui de Santa Catarina. Certo. Bom, o tema ele é de fundamental importância, não só para o judiciário, como para a sociedade brasileira, né? É preciso rever a atuação do judiciário, né? Há um questionamento sobre a morosidade, como você bem apontou. Houve um aumento expressivo da demanda da atuação do judiciário. Só que muitas vezes o judiciário ele é chamado para intervir em áreas que originalmente sequer seriam dele. Sim. Não é? Então, por exemplo, hoje, você não tem um controle efetivo sobre as companhias aéreas. O que acontece? O judiciário tem que colocar lá uma unidade nos aeroportos. Né? Você não tem um sistema de segurança adequado nos estádios. Aí o judiciário tem que ir lá colocar um juiz de plantão em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e tal, nos principais estádios. Você não tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho adequado nas empresas. Aí o que isso acarreta? Isso acarreta um grande número de ações pleiteando insalubridade, falta de registro em carteira de trabalho, má anotação ou controle da jornada. Enfim, muitas demandas por conta da má atuação do Estado ou de determinados segmentos da sociedade acabam desembocando no judiciário. E o judiciário, então, ele é chamado para uma grande carga de trabalho. Né? No ano passado foram 25 milhões de novos processos, não é? Foram 22 milhões de sentenças proferidas pelos juízes. Não é? Então nós temos 41 sentenças a cada minuto. Não é? Isso, enquanto a gente está conversando aqui, já foram 80 sentenças produzidas pelos juízes brasileiros ao longo do país. Se nós compararmos com o padrão europeu, por exemplo, certamente nós estamos muito além no número de ações e no número de sentenças que têm que ser produzidas. Nós temos uma sociedade que litiga muito, nós temos uma litigiosidade muito grande na sociedade brasileira. Isso decorre de diversos fatores, né? Fatores educacionais, né? Por exemplo, o que seria adequado? Você bateu num carro estacionado. O correto era você deixar um cartãozinho, ó, bati sem querer, o meu número, me ligue, eu vou pagá-lo. Né? Hoje, mesmo você batendo no trânsito com a presença do outro, a autocomposição não ocorre. Né? As pessoas deixam, não, que entre na justiça, que vá na justiça. Então o judiciário é sempre chamado para diversos assuntos, né, que normalmente, numa sociedade com um padrão educacional melhor, a gente não seria chamado. Até porque a própria sociedade controlaria. Uma empresa que não trata bem seus empregados, uma parte da população não consumiria produtos dela. Claro. Né? E isso forçaria a todos a agirem de acordo com as leis, de acordo com o direito. Isso, lamentavelmente, não ocorre. Aí há uma demanda extra sobre o judiciário. Né? E a população que mede de qualquer serviço público, né? De qualquer serviço público, ela mede o atendimento que ela recebe. Né? No judiciário hoje, nós temos excelência na prestação em diversos segmentos, né? A própria Justiça do Trabalho, esse TRT aqui da 12ª Região é um dos tops em prestação jurisdicional. Ainda assim, existem alguns casos que demoram anos para serem solucionados. Né? Há algumas unidades sobrecarregadas, não é?
E que dirá em outros segmentos do judiciário. Você imaginar uma capital como São Paulo, né? As demandas são monstruosas, se arrastam por muito tempo. Né? E isso faz com que a população avalie esse serviço de um modo negativo. Não é? Ela não vê as origens do problema, ela não vê a estrutura que se tem ou não à disposição do judiciário para realizar esse trabalho, mas ela mede, ela avalia de acordo com o serviço que ela obtém, que ela percebe, que ela recebe. Não é? Muito bem, nos últimos anos nós temos observado uma política de metas quantitativas que está sendo colocada para os juízes. Associações de classe da magistratura têm inclusive afirmado que ao perseguir metas numéricas, a qualidade das decisões, ou seja, da justiça, tende a cair. O próprio ministro Levenhagen, que é o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, fez observações a respeito nesse sentido recentemente aqui mesmo nesse programa. O que o CNJ pensa sobre isso? Existe um consenso ou está dividido a respeito dessa questão? Isso é positivo, Só que nós não podemos nos vincular apenas nesse conceito, não é, de quantitativo. O profissional do direito, um juiz, ele é formado, é qualificado, ele é selecionado para interpretar o direito, para fazer justiça, para aplicar a subsunção, ou seja, pegar o que diz a lei e dali fazer, no caso concreto, a justiça. Não é? Certo. E o que se passa quando ele ingressa, esse profissional ingressa no judiciário, ou o que está acontecendo nos últimos tempos? Ele não é chamado para discutir o conteúdo do seu trabalho, da sua atividade profissional. Poucas pessoas, em verdade, ligam para esse conteúdo, ao menos na estrutura interna ou mesmo no fator de comunicação. Todos querem saber quantas sentenças você proferiu, não de que modo você proferiu essas sentenças. Sim. Quantas audiências você fez, né? Não de que modo você conduziu essas audiências. Não é? Então isso gera, como um atendimento médico, às vezes nos sistemas de saúde, um decréscimo na qualidade, porque você não tem como um médico atender 50 pessoas numa hora e falar que esse é um bom atendimento. Claro. Né? No judiciário hoje, se pegar uma média internacional, você tem 150 processos por ano para um magistrado. Né? No Brasil, cada juiz profere 1000 sentenças ao ano. Não é? Então, o volume é muito grande e o juiz tem que atender essa demanda, porque senão a morosidade aumenta ainda mais. Agora, como compatibilizar isso, não é? Essa celeridade esperada pela sociedade, com uma qualidade esperada do próprio magistrado, não é? Do próprio Poder Judiciário. Então, essa é uma temática. Agora, o vilão, obviamente, não é o magistrado. Obviamente, o vilão disso não é o juiz. Normalmente referendado como um dos responsáveis pela morosidade do Poder Judiciário. Não é. O nosso volume de produção é muito além do que seria razoável. E o número de juízes é aquém do necessário. Nós tivemos uma pesquisa que tem um padrão internacional de 18 juízes para cada 100 mil habitantes. No Brasil nós temos 8,5. Metade do que seria um padrão adequado numa sociedade moderna e com menor litigiosidade que a brasileira. Certo. Então, os juízes estão sendo chamados em um volume muito grande e em condições muito aquém do necessário. Então, nós temos que estabelecer, primeiro, vermos entre nós, dentro do próprio judiciário, o que a gente pode fazer para mudar esse estado de coisas. Quais as medidas que a gente pode adotar? Tem algumas, tem processo judicial eletrônico, tem questões procedimentais, iniciativas dos magistrados para modernizar a própria atuação jurisdicional, a conciliação, não é? Porque a nossa sociedade, desde a formação, né, nas faculdades de direito, o profissional do direito, ele sai da faculdade como um bom litigante. Certo. O advogado é um contencioso, ele está ali para contenda, né? E essa visão acaba dificultando, inclusive, as conciliações. Conselheiro Lúcio Munhoz, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.